começamos a nossa quarta aula deste módulo introdutório de introdução breve à Suma Teológica, gravada especialmente para este curso que está sendo lançado agora em 2024, que é uma breve introdução à Suma Teológica. E com isso eu começo recapitulando as partes da Suma Teológica. São 3 partes. A primeira trata de Deus, já que é uma Suma Teológica, parte do princípio e da origem de tudo. E se pergunta se há uma ciência sagrada, depois se há Deus, e depois qual é a essência de Deus. Nós vimos isto na última aula. Depois destaca o principal feito de Deus, a principal obra, a obra-prima da criação, que é o próprio homem, criado à imagem e semelhança de Deus, que terá uma inteligência que lhe dá a possibilidade de conhecer o mundo e de agir sobre o mundo. Então, a segunda parte é dedicada ao homem e à natureza humana, principalmente a dimensão moral do homem, que o realiza como pessoa humana capaz de conhecer a verdade e amar o bem. E, em última instância, amar o sumo bem, que é Deus. E, em terceiro lugar, se estuda o homem que é Deus, ou Deus que é homem. Cristo, que é plenamente homem e plenamente Deus. Portanto, Cristo é o único meio de se atingir a Trindade, ou o próprio Deus. Daí vocês veem essa estrutura da Suma, que é a de saída e retorno a Deus. Saída de Deus Criador e retorno a Deus pelo Redentor, que é Cristo. E eu coloquei aqui no plano de aula o sumário da primeira parte, mais detalhado do que da aula retrasada, que traz a ciência teológica, a existência de Deus, o tratado de Deus Uno. Nós vimos a essência das questões 3 a 11 na aula passada, mas também tem a ciência de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus e a bem-aventurança de Deus. Isso tudo para lembrar que eu não esgotei na aula anterior, e nem conseguirei esgotar ao longo do curso todas as questões da Suma Teológica, porque, como eu já disse, precisaríamos aí de uns 5 anos para isso. Então, talvez o curso mereça ser chamado de Introdução à Filosofia da Suma Teológica. E o modo que eu escolhi para deixar claro que não é toda a Suma Teológica é delimitando a filosofia da Suma Teológica, que é boa parte da Suma e a base da Suma é filosófica. Depois o Tratado de Deus Trino, que é um assunto que transcende muito a razão e que dá à razão um grande desafio, que é entender como o mesmo Deus pode ser 3 pessoas ao mesmo tempo, tendo uma mesma natureza, uma mesma essência, portanto sendo o mesmo ser e ao mesmo tempo tendo 3 pessoas que se relacionam por amor umas com as outras. Depois, Deus é, entre outras coisas, criador. Então há uma criação de um mundo organizado, um universo unido por Deus, unido na unidade do Criador. O problema desafiador do mal no mundo, como o mal entrou no mundo, como o mal coexiste com o bem no mundo, ou como o mal é a privação do bem. Então nós temos aulas específicas sobre o problema da Teodiceia. Depois, o tratado sobre os anjos, que são as inteligências separadas, que nós vamos tratar na próxima aula, quando falarmos da inteligência humana, até chegar na criação da criatura corporal, que somos nós, o homem. E no homem há 2 partes que podem ser claramente delineadas. A natureza humana, que vamos tratar nesta aula de agora, e na próxima aula o conhecimento e a ação humana, que na filosofia são estudados por 2 ciências, a epistemologia, que estuda o conhecimento, e a psicologia, que estuda a alma humana do ponto de vista moral, portanto a psicologia moral. Não só a psicologia das paixões, como costuma ser a psicologia moderna, mas a psicologia moral relativa às faculdades morais da alma, as faculdades da ação livre, que são aperfeiçoadas pelas virtudes, tá? Depois a gente tem ainda um tópico final nessa primeira parte da Suma Teológica, que é sobre o governo divino, ou a providência, como Deus age no mundo, pela natureza e pela intervenção na história. Os milagres, por exemplo, né? A ação da graça na alma humana, que é o meio ordinário de ação de Deus,
pelo Espírito Santo, pelos dons do Espírito Santo, pelas virtudes sobrenaturais, que é como Deus atua ordinariamente, né? Isso que para nós é extraordinário, Deus está agindo ordinariamente, principalmente pelos sacramentos da igreja, que são os canais ordinários. Eu não estou me referindo a experiências místicas. Eu estou me referindo à pedagogia divina, digamos, natural para a sua natureza, que é por meio do espírito humano, que atua pela alma humana e pelo corpo humano, como nós vamos ver. Então, nesta aula eu vou tratar brevemente da natureza humana. A natureza humana é estudada, como eu disse, pela antropologia. E, em primeiro lugar, é preciso responder quem é o ser humano. O ser humano, que somos eu e você, é uma pessoa. E é uma pessoa porque criada à imagem e semelhança de um Deus que é pessoa, de um Deus que é pessoal. E o que significa ser pessoa? Por que esta agenda não é uma pessoa? Porque um cachorro não é uma pessoa? Porque uma árvore não é uma pessoa? Porque nós usamos a estas coisas o pronome relativo que e não o pronome relativo quem. Eu pergunto, quem me ligou? Quem me escreveu? Só uma pessoa poderia ter me ligado. Só uma pessoa poderia ter me escrito uma mensagem. Um cachorro não poderia ter me ligado. Uma árvore não poderia ter escrevido uma mensagem. Então, o traço distintivo da pessoa é o fato de ter alma racional. E a alma racional é capaz de conhecer e de agir. Nesse sentido, um cachorro ou uma planta não conhecem e não agem, embora tenham percepção sensível, consigam raciocinar, entre aspas, num nível muito primitivo, sensível, e possam latir, correr, gritar, mas isso não é ação humana, como nós vamos estudar. A ação humana é baseada no livre-arbítrio, é baseada na liberdade da vontade, é baseada numa faculdade espiritual chamada vontade que eles não têm. E essa antropologia da unidade substancial de corpo e alma, então pessoa humana é a unidade substancial de corpo e alma. Toda a nossa vida passa pela interação intrínseca e íntima de corpo e alma. Nós sempre estamos agindo pelo nosso corpo, nosso coração está pulsando, nossos pulmões estão oxigenando o ar, nós estamos nos movendo, respirando, e sentindo fome, sede, frio. Ou seja, nosso corpo está vibrando e está vivo, mas a nossa alma também está agindo por essas duas faculdades principais, a do intelecto e a da ação. E ao afirmar que nós somos a unidade substancial de corpo e alma, São Tomás refuta de pronto duas heresias. Porque esses erros antropológicos são heresias, porque eles repousam em erros cristológicos. Porque errar sobre a natureza humana é errar também sobre a natureza de Cristo, que é homem. Então, se você não entender qual é a natureza humana, você não tem como entender quem é Cristo, que é homem também. E é Deus também. Então, você precisa entender quem é Deus e quem é o homem. E como Cristo pode ser, ao mesmo tempo, Deus e homem, o que é um mistério, obviamente, mas que não impede que nós reflitamos profundamente sobre isso. Santo Tomás refuta, portanto, dois erros, duas falácias, a gente poderia chamar também de duas ideologias. A do materialismo, que é negar a alma imortal, que é negar a alma imaterial e dizer que a alma é o cérebro, ou a mente, ou a massa cinzenta, e que quando nós morremos, quando o corpo morre, a alma também morre, o que é o materialismo. Ou o dualismo, quer dizer que a alma é uma substância intrinsecamente diferente de outra substância que é o corpo e que não há uma relação intrínseca ou necessária entre ambas. E que o corpo é só um carro que eu posso... o espiritismo, por exemplo, é um dualismo que não considera o corpo essencial à nossa personalidade. Porque a nossa personalidade é essencialmente espiritual e por isso nós podemos ocupar corpos diferentes, como nós ocupamos aposentos, quartos, casas ou carros diferentes, sem com isso mudar a nossa personalidade. Ao contrário, o corpo é constitutivo da nossa personalidade, por isso que nós cremos também na ressurreição da carne, quando o corpo será transfigurado no fim dos tempos e se reunirá ao espírito, à nossa alma. E por isso nós seremos aí sim plenos.
Por isso que a assunção de Maria é tão importante e a ascensão de Cristo é tão importante. Porque eles são as únicas duas pessoas que já estão de corpo e alma no céu. Os outros, todos os santos que estão no céu, estão só com a sua alma. Tá? Estão só com a sua alma. O que gera um mistério de como nós podemos reconhecê-los. Porque o que nos torna identificáveis é o nosso corpo. É a nossa fisionomia, o nosso semblante. Então eles estão como que com uma imagem do seu corpo, que é a sua matéria, que é o princípio da individuação, da forma espiritual, que é a alma. E por isso que Santo Tomás chega a dizer que, por um lado, nada falta aos bem-aventurados no céu, que estão gozando da plenitude de Deus, na glória. Por outro lado, como eles estão sem o corpo, porque o corpo deles está putrefazendo debaixo da terra, o corpo, inclusive os corpos incorruptos, estão aqui na terra, a gente pode vê-los. Ou se você exumar um cadáver, você abrir um caixão, vai estar lá o corpo decompondo, a matéria decompondo, a matéria morta, o cadáver, né? O corpo sem alma. Então Santo Tomás diz que mesmo que eles não sintam falta de nada, estejam na sua plenitude, porque estão na glória de Deus, eles não estão completos. Só quem está completo é Cristo e Maria. E nesse sentido, só Maria está plenamente unida a Cristo, porque Cristo também tem um corpo glorioso, ressurrecto. Por isso que quando ele ressuscitou, ele pôde mostrar as suas chagas, ele pôde falar para Tomé, pega aqui no meu corpo, toca aqui no meu lado aberto, toca nas minhas chagas, vê. São Tomé não falou, eu só acredito vendo, pois ele viu o corpo do ressuscitado. Corpo mesmo, de carne e osso. Tá? Então, o ponto de partida dessa análise é a alma. Por isso que é uma análise psicológica, não no sentido moderno de Freud, mas no sentido aristotélico clássico de estudo da ânima ou da psique. Os gregos falam psique ou psiché, que é a palavra grega para alma, que gera a palavra psicologia, é o estudo da alma, e os latinos chamam de ânima, tá? Que é alma, que vai dar a palavra portuguesa alma. A definição de alma é o primeiro princípio de vida. É o que vivifica, é o que dá a vida, é a vida em si, que dá a alma, que dá ânimo. Por isso que uma pessoa viva é uma pessoa animada. A gente fala que uma pessoa animada é uma pessoa alegre, é uma pessoa entusiasmada, é uma pessoa disposta, está animada, porque ela está movida pela alma, ela é espirituosa. É a mesma ideia. A pessoa espirituosa é a pessoa movida pelo espírito. É uma pessoa que faz graça, e essa palavra também tem a ver com a graça. Uma pessoa graciosa, agraciada, que vê graça nas coisas, nos dois sentidos de ter o senso de humor e rir, mas também vê o caráter dadivoso e de dom do mundo. Ânima é a força e a fonte da vida, como vocês podem acompanhar aqui no plano de aula. Não necessariamente o espírito ainda, tá? Os vegetais e animais também têm alma, que é o princípio vital sem o qual o seu organismo material fenece ou se deteriora. Então existe uma alma vegetal e uma alma animal, que é o que permite que esses seres sejam vivos. Então quando a gente estuda biologia, no começo, a gente conhece um conceito bem aristotélico de seres vivos e não vivos. Uma pedra não está viva, uma pedra não tem alma, uma pedra não sente calor, frio, como uma planta. Uma pedra não pode ressecar. Não dá para molhar uma pedra. Ninguém molha as pedras. Agora a gente molha as plantas. As plantas bebem água. E as plantas respiram. Pela fotossíntese, inclusive. As plantas são sensíveis à luz, ao calor, ao frio, à água, ao vento, ao sol. Tá? Então, elas interagem com o ambiente. O cachorro, os animais em geral, além de terem alma vegetativa, têm alma sensitiva, porque eles têm canais de percepção sensível, de percepção e de interação com a realidade. Então eles cheiram, eles veem, eles ouvem, eles tocam, eles têm paladar, eles conhecem o agudo, o grave, no som, o doce, o amargo, no paladar, e assim por diante, como nós. Só que nós temos um terceiro tipo de alma. Nós não temos 3 almas. Quando eu digo a minha alma vegetativa, não quer dizer que eu tenha 3 almas diferentes uma das outras. Esta alma
em mim, no ser humano, é tripla. Eu tenho alma vegetativa porque eu respiro como a planta. Eu tenho alma sensitiva porque eu tenho órgãos dos sentidos como os animais. Mas eu tenho uma alma intelectiva ou racional, que é a alma tipicamente humana. E aí, como vocês estão vendo no plano de aula no item 3, o método que Santo Tomás usa para chegar a essa definição é o método aristotélico, da lógica, que exige um gênero comum e uma diferença específica. Quando eu quero conhecer alguma coisa, então aqui, por exemplo, eu tenho um marca-texto, eu tenho uma lapiseira e eu tenho uma caneta, tá? São 3 coisas diferentes, só que elas se parecem, e elas estão aqui no meu escritório na mesma gaveta, no mesmo local. Isso são 3 coisas com as quais a gente escreve. Então eu procuro, quando eu quero conhecer uma coisa, eu primeiro procuro aproximá-la de outras parecidas, por analogia. Tá? Então eu posso ter uma cadeira, uma poltrona e um banco. Tá? São 3 coisas nas quais nós sentamos. Opa, então eu consigo já identificar um gênero comum. E o gênero comum que Aristóteles usa para definir o ser humano é animal. Nós somos animais. Ninguém tem dúvida de que nós somos animais. Nós temos em comum com os animais os órgãos dos sentidos, o fato de que nós nascemos. Nós temos, por exemplo, em comum com os animais mamíferos o fato de mamarmos, o fato de termos uma relação intrínseca e íntima com as nossas mães, como os animais têm. É interessante, um cachorrinho nasce cego e pelo olfato ele sabe encontrar a mama da mãe para poder mamar. É um instinto de vida. Não é um ato moral. Tanto quanto uma criança nasce com o aparelho de sucção pronto para mamar. Isso é uma coisa muito impressionante. Não sabe fazer nada, mas sabe mamar. E quase que não precisa aprender a mamar, embora haja toda uma terapia, uma ajuda para a parturiente que está também aprendendo a dar de mamar, mas é uma coisa que a natureza se encarrega de fazer sozinho. É o que Aristóteles diria que a causa eficiente alcança a causa final de forma connatural. Então, não tem que ensinar. A minha filha Isabel, por exemplo, ela chupava o dedo desde a barriga da minha esposa. E ela nunca deixou de chupar o dedo, porque a sucção é tão inata e a possibilidade de ter como realizar essa função natural é tão imediata que a criança chupa o dedo, né? E depois eu conheci uma pessoa que chupou o dedo até 9 anos. Né? Eu lembro que a Isabel chupava dedo e aí estava com 2 anos e falava, não vai parar de chupar o dedo, 3 anos, 4 anos. E uma amiga minha, que até minha comadre, disse, olha, eu chupei até os 9, então ela não está mal até agora. Porque é o processo de instinto, né? De instinto que nós temos também. Só que nós temos também essa dimensão racional, que é a nossa diferença específica. Portanto, é a alma racional do ser humano que mais interessa de ser estudada. Os médicos, por exemplo, estudam o corpo, que é todo marcado pela nossa dimensão anímica, vegetal e animal. Por isso que eles podem agir, via de regra, à nossa revelia. Por isso que nós somos, em relação ao médico, pacientes. Ou seja, nós somos passivos. Eles são ativos, eles intervêm sobre nós e sobre os princípios ativos do nosso corpo. Quando eles operam o nosso corpo, literalmente eles estão operando quase que uma coisa. Por isso que eles podem nos anestesiar. Por isso que você fala, eu tô aqui, me examina, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar parado, você me examine. Você sabe como funciona o meu corpo, doutor, e você aplica os medicamentos que você sabe transformar os princípios ativos e orgânicos do meu próprio corpo. Então, por isso que nós somos pacientes, embora, muitas vezes, nós precisemos de ações morais para obedecer o que o médico nos pede. Como deixar de comer tal coisa, como deixar de coçar tal coisa, sei lá. Eu, por exemplo, teria uma coceira no ouvido, então eu preciso parar de coçar o ouvido. Isso é um ato moral. Embora seja instintivo, eu preciso me controlar e ter a temperança de não usufruir do prazer que a coceira gera pelo alívio que ela gera. Porque eu posso machucar o meu ouvido, eu posso ferir o meu ouvido, né? Então... E muitas outras coisas, a medicina, por exemplo, relativa à alimentação, por exemplo, ao sono, ou ao emagrecimento, ou à atividade física, tudo isso é ato moral. Porque eu posso não fazer, eu tenho que deliberar livremente se faço ou não. Então aqui a gente já está no campo da vontade.
interagindo com o intelecto, que é a faculdade espiritual superior, que me revela a verdade, e a vontade se volta ao bem, como nós vamos ver, sobretudo, na próxima aula. Então, o gênero comum é o animal, a diferença específica é racional. Tá? E São Tomás, então, traz 3 características distintivas da alma humana, que é essa alma racional. O fato de ela ser imaterial, ou incorpórea, ou espiritual, o fato de ela ser subsistente e o fato de ela ser imortal. Então, a alma do vegetal e do animal não é imaterial, subsistente e imortal. Vamos lá. Por que ela é imaterial? Essa é a refutação do famoso materialismo, que considera que tudo que existe é material, que é um erro crasso, que é um erro grave. Mas é um erro que merece toda atenção, porque sempre houve materialismos. Na filosofia antiga havia os materialistas, que eram os atomistas, como Demócrito, ou os hedonistas, como Epicuro, e na modernidade, a partir do Renascimento do século XVII, muitos materialismos remoçam as suas forças e energias. E hoje em dia a gente tem uma sociedade que é profundamente materialista, seja filosoficamente, seja moralmente, praticamente. As pessoas vivem como se só houvesse a matéria. Por exemplo, o consumismo de coisas, né? de serviços, de produtos, é uma crença de que tudo pode ser comprado, uma coisa que tudo tem preço, então tudo pode ser reduzido à matéria. De que nós somos, que a nossa mente não é senão o nosso cérebro, e que o nosso cérebro não é senão um conjunto de neurônios, de que os neurônios têm sinapses materiais e que a gente pode ir mapeando, sempre encontrando a causa material de tudo que acontece. Claro que nós também temos corpo e, portanto, óbvio que há causa material para tudo em nós, que é o nosso corpo e todas as suas funções. O problema é reduzir tudo à causa material. A alma não se reduz ao cérebro, que é a sua causa material ou orgânica. Se a alma fosse material, ela só seria capaz de conhecer coisas materiais, como os animais. O animal só pode conhecer coisas materiais. O animal não pode fazer uma equação matemática. O animal não pode falar do passado, que já se deu, nem do futuro, que ainda não se deu. Mas nós podemos. Nós podemos tratar de coisas que não existem do ponto de vista material. Ou a gente pode especular coisas que poderiam existir. A alma humana, racional, conhece formas imateriais, conceitos universais, como as fórmulas da física e da geometria, que, repito, não são materiais. A alma, em segundo lugar, é subsistente. Ela existe como substância, por si mesma, e não como acidente de outra coisa, como o corpo. A alma não é uma parte ou um ato do corpo. O Nietzsche achava isso, que a alma era uma parte do corpo, como se o corpo fosse capaz de engendrar uma ação anímica. E, portanto, a ação anímica, tanto da ação quanto do pensamento, seriam baseadas numa causa exclusivamente material, como eu disse. A alma intelectual tem, porém, a sua operação própria, que é o conhecimento abstrato. E eu vou já explicar o que significa o conhecimento abstrato. Distinto da percepção sensível ou da imaginação sensível, que provém ambas do corpo. Por isso, é possível pensar de olhos fechados, de forma abstrata, sem o auxílio do corpo. E quando a gente começa a se introduzir nas ciências, por exemplo, na matemática, a gente começa a alcançar o pensamento abstrato, que é o pensamento abstraído de toda forma material. Só uma coisa subsistente pode ter uma operação própria. Essa é a demonstração de Santo Tomás de que a alma é subsistente. Por fim, a alma, além de imaterial e subsistente, é imortal. Aqui, a imortalidade significa que ela é ontologicamente incorruptível. Não que ela seja moralmente infalível. Ela é moralmente falível, inclusive porque
o corpo tem as suas paixões e essas paixões estão desintegradas da alma espiritual, da inteligência e da vontade por causa do pecado original. Tanto quanto o nosso corpo não funciona plenamente como gostaríamos, por isso que nós adoecemos, por isso que nós temos dificuldade de visão, de audição, precisamos de óculos, precisamos de muletas, sentimos dores, a nossa alma também não tem as suas faculdades naturais perfeitamente atualizadas. Por isso que nós nos esquecemos. A nossa memória é imperfeita. A gente erra, a gente escreve errado, a gente não respeita as leis da gramática, a gente se esquece, a gente entende coisas erradas, a gente chega a conclusões falsas, a gente não obedece às leis da lógica, a gente não se entende uns com os outros, a gente não é justo, a gente não é virtuoso e assim por diante. Por isso que é preciso direito, é preciso as leis para tentar regular as ações e relações humanas. A alma é uma substância por si mesma, que subsiste à separação do corpo. Por isso, o argumento da imortalidade é muito próximo do argumento da subsistência. Diz Santo Tomás: a substância é o que existe por si mesmo e não como acidente de outra coisa. O nosso plano de aula aqui ajuda a acompanhar passo a passo o argumento que, num primeiro momento, será difícil e que ao longo do curso vai se esclarecendo. Vai se esclarecendo com toda tranquilidade, porque nós vamos ler questão a questão, passo a passo. Aqui é só um sobrevoo inicial para vocês terem uma visão panorâmica do todo. Uma substância só pode ser gerada ou corrompida por si mesma. Como a alma é uma forma pura, sem parte material, ela não pode se separar de si mesma e se corromper. Já a alma do animal corrompe-se quando seu corpo morre. Então, o animal não tem alma imortal. A corrupção é a separação da forma e da matéria, como quando morremos, nossa alma se separa da forma. E por isso nosso corpo decompõe, porque ele não tem mais uma forma para informá-lo, para vivificá-lo. E com os anos, o corpo vai apodrecendo. O corpo vai se putrefazendo. Vai ficando podre. Vai se deteriorando. Mas a alma, que é subsistente, não tem como se deteriorar. Ela é imortal. Mas a alma não pode morrer, pois é pura forma. Ela não tem matéria para se decompor, para se deformar. Então vocês perceberam que Santo Tomás se vale aqui para explicar que a alma é imaterial, subsistente e imortal das categorias aristotélicas de substância e acidente, forma e matéria, dizendo que a alma é a forma do corpo e que o corpo é a matéria da alma e que a alma é substância. A alma humana é substância. E a pessoa humana é a unidade substancial de corpo e alma. Mas Santo Tomás nunca diz que há duas substâncias em nós, porque ele não é dualista. Porque se houvesse duas substâncias, o corpo subsistiria por si próprio e se reuniria extrinsecamente com a alma, e não intrinsecamente, como é o caso. Portanto, o corpo não subsiste por si próprio, é perecível e morre ao se separar da alma. O que é a morte? A morte é a separação provisória do corpo e da alma. Por que provisória? Porque nós cremos na ressurreição da carne e na reunião do corpo transfigurado e da alma. Porém, a alma é uma substância por si mesma, que subsiste a separação do corpo. Ao unir-se ao corpo, ela pode agir no mundo material e conhecê-lo, a partir das informações apreendidas pelos sentidos. Os sentidos do corpo, não precisa dizer. Os sentidos corpóreos, eu vou colocar, não custa nada. Ou seja, o tato, o paladar, a visão, a audição.
tato, paladar, visão, audição e olfato. Os sentidos corporais conhecem coisas individuais, aqui e agora. Já a alma intelectual conhece as coisas nelas mesmas, os universais em sua essência eterna e imutável. Por exemplo, quando a gente fala da humanidade ou do ser humano, nós não estamos falando de uma pessoa específica. Agora, vocês estão me vendo, a mim. Vocês não podem ver a humanidade. Vocês não podem ver o ser humano. Vocês podem ver uma pessoa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Vocês podem até ver todas as pessoas. Mas vocês não têm como ver a humanidade. E mesmo se vocês vissem todas as pessoas humanas ao longo de todos os tempos, no passado, no presente e no futuro, individualmente, bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, vocês não veriam a humanidade. Pelo simples fato de que a humanidade não é visível. Ela é pensável. Ela é um conceito. E quando eu digo que ela é um conceito, eu não quero dizer que ela seja um conceito subjetivo e criado pela mente humana. Mas ela é uma forma subsistente e real, inclusive na mente de Deus, antes da criação, que engendra ela é universal, que engendra particulares desta mesma forma, ou com esta mesma forma. Tanto quanto um padrão industrial consegue imprimir na madeira uma forma de mesa repetida. E por isso pode criar centenas ou milhares de mesas iguais, com a mesma forma e com o mesmo material químico de madeira. E claro que essas mesas não vão ter personalidade. E não vão ter personalidade e são iguais umas às outras. Eu posso trocar uma mesa por outra sem nenhum prejuízo, porque elas não têm personalidade moral e elas não são livres. Agora eu não posso trocar um filho por outro, um aluno por outro, uma pessoa por outra. Eu posso vender um cachorro e comprar outro no lugar dele e dar o mesmo nome. Pode morrer um cachorro e falar, comprei um no lugar dele, está substituindo. Mas o cachorro não tem personalidade, embora tenha algo que se assemelhe analogamente à personalidade. Porque tem certos trejeitos, características e caracteres próprios que o singularizam, entre outros cachorros. Mas não tem personalidade única e repetível como os seres humanos têm. Por isso, Santo Tomás adere a um meio termo entre dois extremos. Entre o extremo do materialismo, ou seja, nós não somos animais cuja alma apenas move o corpo e organiza suas impressões sensíveis, e nem um espiritualismo. Nós não somos anjos sem corpo ou espíritos aprisionados em corpos que não nos pertencem, que não nos integram, que não são a essência da nossa personalidade, como pensam os dualismos, como o de Platão, como o de Kardec, que considera o corpo uma mera armadura ou um mero local provisório em que nós estamos, mas que não nos constitui, que não é quem nós somos. É um local onde nós estamos e uma carcaça que nós usamos, porque nós seríamos puros espíritos, provisoriamente. E por isso nós podemos ocupar outros corpos, vários corpos. Platão pensava assim, e Platão pensava até que nós poderíamos ocupar corpos de animais ou de vegetais. E quando nós ocupássemos corpos de animais ou de vegetais, é claro que as nossas faculdades espirituais ou superiores de inteligência e vontade estariam debilitadas. Por isso, isso parece tão frágil, a meu ver. Esse equilíbrio de afirmar o corpo e a alma, cada qual com as suas faculdades constitutivas e principalmente em unidade, permite Santo Tomás afirmar tanto a imortalidade da alma quanto a unidade psicossomática em vida. A gente só tem uma alma com 3 operações ou potências distintas. A vegetativa, a sensitiva e a intelectiva. A vegetativa age apenas no próprio corpo. A sensitiva age voltada ao conhecimento e ao desejo de outros corpos sensíveis. Então nós queremos conhecer as coisas materiais e algumas coisas materiais nos apetecem. Por exemplo, a gente sente o cheiro de um café e deseja tomá-lo. A gente vê uma comida apetitosa, uma maçã, uma banana, um prato de comida e deseja comê-lo. Então nós temos faculdades cognitivas
cujo vetor é de fora para dentro, e faculdades apetitivas, cujo vetor é de dentro para fora. Então o cheiro chega ao meu nariz e a minha boca saliva a fim de comer algo. E eu vou atrás da comida. O cheiro da comida vem até mim, a imagem da comida vem até os meus olhos e eu desejo consumi-la, eu desejo comê-la. A mesma coisa se dá com apetite sexual, por exemplo. Por isso que a guarda da vista é o princípio da pureza. Não ver é não cobiçar. Ver é quase que automaticamente cobiçar. Por isso que a guarda da vista é o princípio da pureza. Uma vez que você não vê, você não cobiça. Uma vez que você vê, você automaticamente cobiça. Essa é uma das bases de Santo Tomás na psicologia moral, que nós vamos estudar aqui ao longo do nosso curso, e que Santo Tomás interpreta o Evangelho. A guarda da vista é algo que Jesus Cristo diz. Né? O visto que vos foi dito, não cometerás adultério, eu, porém, vos digo, se olhardes com olhares cobiçosos a uma mulher, já cometeis adultério com ela. Porque olhar já é, de algum modo, consumar no pensamento a vontade de ter o ato erótico. Por fim, nesta aula ainda, a gente precisa dizer que, além da alma vegetativa e sensitiva, ou melhor, além das faculdades vegetativas e sensitivas, nós temos a faculdade intelectiva, que se volta a todos os entes, materiais e imateriais. Por exemplo, as formas científicas. Tudo que nós fazemos com a educação, quando a gente estuda uma ciência, qualquer ciência, pode ser uma ciência natural, pode ser uma ciência humana, pode ser uma ciência médica, pode ser uma ciência química, pode ser a física, pode ser a engenharia, pode ser uma ciência aplicada, uma técnica qualquer, o direito. Qualquer ciência é produto da nossa alma intelectual, porque processa as informações dos sentidos e elabora leis que traduzem a realidade. Leem e captam as leis da realidade. Então o engenheiro consegue construir um prédio porque ele sabe de física. Ele sabe como é que um prédio fica de pé. Um químico pode cortar certas árvores e construir e perceber quais são os princípios orgânicos das árvores. Um médico veterinário pode curar um cachorro porque sabe como funciona o corpo de um cachorro. E assim por diante. E nós podemos nos voltar, inclusive, para o espírito puro de Deus, que é a causa não causada, que é o motor imóvel, que se caracteriza pelo modo como nós já estudamos nas aulas passadas deste módulo e vamos ainda aprofundar muito neste curso. E claro que nós conhecemos a Deus pelo intelecto. Na próxima aula, nós vamos estudar a razão na sua dimensão teórica do conhecimento e na sua dimensão prática da ação. Portanto, 2 eixos da próxima aula: a epistemologia, que estuda o conhecimento humano, e a ética, que estuda a ação humana. Muito obrigado e até lá.